tabelinha na tela para a gente conversar sobre uma outra questão, que é esse G4 e essa aproximação aí dos times que vem na parte de baixo ali. Ontem nós tivemos 2 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro venceu o Sport por 3-1. Inclusive, os times da parte de baixo da tabela nem estão aqui, só para colocar aqui para vocês. Atlético Mineiro 3, Sport 1, aí o rival foi para 32 pontos conquistados, o Sport está lá com 16. Não caiu ainda, mas caiu, né, Sport? Vai cair, vai cair. Isso aqui já está muito bem encomendado aí. E nós tivemos também um jogo de postulantes a Libertadores aí, que foi Mirassol e Fluminense, né? O Mirassol ganhou do Fluminense por 2-1. E aí, meu povo, ficou numa situação que nós estamos hoje 6 pontos acima do Mira, que é o primeiro time aí, né? 6 pontos, na verdade, que são 7, né? Porque se o Mirassol ganhar os 2, bate 52 pontos, mas com 14 vitórias, a gente já tem 15. Então o Cruzeiro teria essa vantagem também. E um pouco abaixo a gente vê que tem aí Botafogo, Bahia, no caso do Bahia, com um jogo a menos, então o Bahia também pode ter os mesmos 46 pontos, e no caso do Bahia seriam 46 pontos com 13 vitórias. Então, podendo alcançar o Cruzeiro até no número de vitórias também. Nesse momento aqui, a gente olha para o Cruzeiro, 3 pontos atrás do Flamengo, mas com um jogo a mais, né? 3 pontos atrás do Palmeiras, mas que tem 2 jogos a menos que a gente. E, enquanto isso, do outro lado, 6 pontos à frente dos postulantes. O Cruzeiro briga numa raia sozinho no campeonato, ele briga mais com os 2 de cima, ou ele está brigando com esses 3 de baixo aí para se manter no G4? O Caramujo, não sei se seria possível, mas eu acho que ele tá brigando aí nos 2 ali ao mesmo tempo, né? Tanto para se distanciar dos que estão vindo ali, Mirassol e Botafogo, mas a depender de como vai se desenhando o Campeonato Brasileiro e em que pese o fato que eu falei um pouco antes, sobre ter ficado mais difícil depois desses tropeços recentes, mas o Cruzeiro continuando ali se recuperando e seguir pontuando, e os adversários em algum momento de cima ali, Flamengo e Palmeiras, tropeçarem, você talvez entre de novo na briga. Mas eu acho que hoje o foco principal do Cruzeiro tem que ser ter esse cuidado com as equipes que estão vindo ali de baixo da tabela para poder tentar o nosso posto de G3, G4, né? O Mirassol perdeu, se eu não me engano, 2 partidas, ou perdeu uma, empatou outra, e aí voltou a somar vitórias diante do Fluminense. Mas tem que tomar cuidado. É uma equipe que a partir de agora, já desde antes, né, mas a partir de agora com os 46 aí, joga sem pressão. A campanha do Mirassol já é histórica por si só. Então o Cruzeiro tem que estar atento o tempo inteiro. E aí tem um Bahia que acabou vencendo o Flamengo. Agora eu acho que é tomar cuidado com isso. Mas a principal do Cruzeiro é focar nesse primeiro momento em uma manutenção no G4, quem sabe voltar a criar aquela gordura ali que tinha em relação aos seus concorrentes por essa vaga. E com bons resultados você faz a mesma coisa, né? Você chega mais perto do Palmeiras e do Flamengo e distancia do Mirassol e do Botafogo. Mas a Rafa já até falou muitas vezes sobre isso. É olhar a campanha aqui, o aproveitamento de pontos. Essa é a chave para essa tabela bagunçada que a gente tem do Campeonato Brasileiro, né? Que nunca vai se arrumar aí. Não sei quando é que Palmeiras e Flamengo vão jogar esses jogos que estão devendo, né? Atlético, Mirassol, Fluminense, Sport jogaram agora na data FIFA. Flamengo e Palmeiras não puderam jogar aí, né? Convocados, sei lá qual que é a desculpa aí para Palmeiras e Flamengo não poderem jogar nesse momento. Então, se a gente olha para o aproveitamento de pontos, a gente vê como é que está essa briga. O Cruzeiro um pouco desgarrado dos primeiros e também bem desgarrado dos 3, 4 e 5, 6 ali. 3, 4, 5 não, né? 4, 5, 6. Exatamente, a mesma dificuldade que o Cruzeiro tem para chegar no aproveitamento de Flamengo e Palmeiras, Mirassol, Botafogo, Bahia terão para chegar no aproveitamento do Cruzeiro. Então, imaginando um cenário em que todos se mantêm mais ou menos como estão, ninguém decai muito de rendimento ou sobe abruptamente, a tendência é que o Cruzeiro fique nessa raia meio sozinho aí mesmo da terceira colocação. Mas é aquilo, né? Isso são projeções baseadas no que essas equipes produziram até aqui. A tendência é que não mude tanto, mas pode mudar. O futebol ele é muito dinâmico e às vezes questões
anímicas, questões emocionais, uma derrota que você não estava prevendo, desanda o trem todo, e isso vale para o Cruzeiro como vale para as outras equipes. Como uma vitória pode dar um gás, essa questão do Mirassol já ter alcançado o seu objetivo principal, pode chegar mais leve para a reta final. Então, assim, isso é considerando que ninguém vai mudar muito o que produziu até aqui. Mas, caso mude, né, o Cruzeiro tem que seguir produzindo o máximo possível de pontos. Precisaria de uma campanha bem ruim agora nesses jogos que faltam para perder essa vaga. Eu não acredito que o Cruzeiro vai sair do G4, com sinceridade, acho pouquíssimo provável por aquilo que essa equipe já produziu até aqui, mesmo nesses jogos em que não foi tão bem, em que foi pior que o adversário, não consigo enxergar o Cruzeiro perdendo essa vaga, mas para subir um pouco mais aí o nível, teria que fazer mais do que fez aqui. Eu também não sei se é possível e também não vou cobrar isso, mas também não acho que a turma ali vai chegar na gente, não. Inclusive, só um detalhe que eu tô vendo sobre o Mirassol, né, que tá invicto dentro de casa. O Mirassol vai receber na reta final Palmeiras e Flamengo, tá, gente? Então, se seguir esse Faça a Mirassol, boa. eles vão receber o Botafogo também, ainda jogando em casa. Então, se eles conseguirem manter esse aproveitamento aí, é o que a gente fala. Flamengo e Palmeiras vão perder pontos, né? Tem um confronto entre eles, tem um confronto com o Cruzeiro, que se o Cruzeiro quer algo melhor no campeonato, precisa ganhar. Mas, assim, o que a gente precisa fazer é realmente subir o nosso aproveitamento contra times que não são bons, né, Arthur? Time ruim mesmo. A gente tem perdido muito ponto para time ruim e temos que melhorar isso já contra o Atlético Mineiro, que não é hoje um time bom, mas é um time que foi competente ontem para aproveitar suas chances, coisa que o Cruzeiro não foi contra o mesmo Sport. Então, é respeitar muito cada um desses adversários, porque a sequência do Cruzeiro de resultados e de exibições, ela também não foi das melhores, né? Tem um tempinho aí, se a gente tirar o jogo contra o Flamengo, tem um tempinho que o Cruzeiro não faz aquela partida que você fala, pô, jogamos muito bem, merecemos totalmente a vitória. Tivemos jogos contra o Bragantino, São Paulo aí, que a gente sofreu bastante.